Visitar a ilha de Santa Maria nos Açores significa explorar a ilha mais antiga deste arquipélago. A sua localização geográfica faz com que se distinga das restantes ilhas pela sua aridez e tonalidade amarelada, sendo popularmente apelidada de Ilha do Sol. Mas ao longo do nosso trajeto encontramos diferentes cenários, como reservas florestais num tom verde e exuberante, praias de areia clara com águas azul turquesa, prismas basálticos em tons negros e até mesmo um deserto vermelho. As ilhas dos Açores são todas diferentes, únicas, e Santa Maria não é exceção. Ao longo deste episódio iremos percorrer diferentes pontos de interesse. Não te esqueças de subscrever o canal para mais episódios como este. Santa Maria é a única ilha dos Açores sem vulcões ativos. Esta característica, aliada às formações rochosas de calcário, fez com que fossem criadas praias de areia clara. A Baía de São Lourenço é um desses exemplos, sendo um verdadeiro cartão postal desta ilha. Para lá chegar, a maior parte das pessoas percorre uma estrada em zigue-zague que oferece vistas incríveis. Considerada por muitos uma das mais belas de Portugal, esta praia é na verdade uma antiga cratera que colapsou e deu origem a este cenário único. Caminhar pelas suas areias, sentindo a água quente nos nossos pés, é como sentir que estamos num filme de cinema. Olhamos à volta e o que vemos é de encantar. Uma baía com uma encosta enorme repleta de vinhas e pequenos muros que delimitam os vários terrenos. É um cenário que não desilude os habitantes e visitantes. Um cenário que permanece na memória. Perto desta baía encontra-se o Ilhéu de São Lourenço, também conhecido como Ilhéu do Romeiro. Esta estrutura rochosa possui uma pequena gruta acessível apenas de barco e hospeda uma espécie de morcego que é endémico dos Açores. Terminamos a nossa visita a esta baía da melhor forma, a comer marisco, com vista para as águas cristalinas. Uma das cascatas mais altas de Portugal encontra-se nesta zona. A Cascata do Aveiro está inserida numa área com poucas casas, mas acessível a qualquer um. Este local transmite serenidade, especialmente se tiveres sorte de, tal como nós, de presenciar a água que cai a mais de 100 metros de altura. É possível chegar a esta cascata realizando um trilho pedestre ou seguindo a estrada de asfalto. Seguindo a estrada, irás passar primeiramente por belíssimos miradores, como o da Vigia da Baleia, de onde é possível ter uma vista para o farol de Gonçalo Velho. Usufrui do sítio. Senta-te e contempla. Ativa os teus sentidos. Nós estamos certos de que ouvimos uma baleia a expelir ar. Para chegarmos à calçada dos Gigantes, tivemos de fazer um pequeno trilho pedestre. E que trilho! Se estiver um dia de sol, a luz ilumina a vegetação rasteira e realça os tons azuis do mar. Esta ribeira é um geossítio muito importante para os Açores, possuindo uma disjunção colunar de aproximadamente 20 metros de altura. Esta formação, que pode ser observada de vários ângulos, teve origem pelo contacto do mar com uma escoada lávica basáltica do complexo vulcânico do Pico Alto. Uma das coisas que mais me encantou na ilha de Santa Maria foi a sensação de exclusividade. É incrível percebermos e sentirmos que estamos em locais tão bonitos e que nos transmitem tanta tranquilidade e que somos os únicos a visitá-los, a aproveitá-los. Temos a sensação de que estamos a usufruir de um recanto que parece secreto. O turismo de massas ainda não descobriu esta ilha. Por falar em massificação,
O Poço da Pedreira é uma antiga área desativada de extração de pedras utilizadas na construção de casas típicas, que hoje em dia dá lugar a um pequeno lago que serve de refúgio a alguns animais. E as rãs parecem ser as principais protagonistas destes ambientes, já que qualquer poça na ilha está repleta delas. Continuando neste registro, a nossa chegada à Pedreira do Campo não foi muito óbvia. Apesar de estar assinalada, parece uma estrada esquecida. Quando chegámos ao local, fomos surpreendidos com um passadiço muito bem preservado. Neste sítio, classificado como monumento natural na ilha de Santa Maria, é possível encontrarmos fósseis marinhos. Os mesmos comprovam que esta parte da ilha esteve submersa há milhares de anos atrás. Bom, nós não tivemos sucesso na nossa procura de fósseis marinhos, mas a nossa imaginação para vermos figuras jurássicas em escoadas de lava esteve bastante apurada. Digam lá, somos os únicos a ver um dinossauro? O Barreiro da Faneca, conhecido pelo Deserto Vermelho, chama a atenção do seu visitante pela sua coloração vermelha. A sua paisagem árida e argilosa é diferente daquilo que habitualmente vemos e associamos às ilhas dos Açores. O Pico Alto é o ponto mais elevado da ilha, com cerca de 590 metros de altitude, e o seu mirador permite observar a ilha em 360 graus. Aconselho a visita com tempo limpo, pois será uma pena se não conseguires identificar os locais por onde passaste ou os que estás a planear visitar. Dependendo da visibilidade, também é possível avistar a ilha de São Miguel. Aqui encontra-se um memorial às vítimas do maior acidente aéreo registado em Portugal. A 8 de fevereiro de 1989, um Boeing 707 da Independent Air com 144 pessoas a bordo despenhou-se nesta zona. A nossa viagem por Santa Maria não começou da melhor forma. Com um voo cancelado e atraso na entrega da bagagem, o plano de acampar teve de ser adiado por uma noite. Mas esquecemos de tudo quando finalmente nos encontramos a acampar sobre um céu estrelado e ao som do mar e cagarros. Quão maravilhoso! A ilha de Santa Maria pode ser pequena, mas tem muito para oferecer ao seu visitante. Além dos pontos mencionados ao longo deste episódio, existem outros. Existem também atividades náuticas que, devido à falta de tempo, não tivemos a oportunidade de as realizar. Ainda assim, não poderia deixar de referir o mergulho ou o snorkeling com as jamantas e o tubarão-baleia, já que esta ilha é um dos melhores locais da Europa para a observação destes animais. Não te esqueças de subscrever o canal para mais episódios como este. E se gostaste, deixa o teu like. É apenas um clique e ajuda bastante o canal. Obrigada e até breve. Arranca. Tens que sair daí de cima para arrancar. Arranca. Tu consegues. Não consigo. Estás muito pesada. Digo máximo. Inconscientes.
Garmote é muito porreiro. Consegues sentir? Exato, os dois capacetes. Sou eu. Isto é o que ele me faz. Transporto o meu, transporto o dele. Cada um com o seu capacete. Faço questão de dizer isso. Yeah!